Boa noite, meus amados. Convido os irmãos para a gente ficar de pé, onde nós estaremos dando início ao estudo do capítulo 15 e, se Deus permitir, metade do 16, tá? Eu creio que os irmãos já estão bem informados, né? Diminui só um pouquinho o volume para mim do primeiro microfone. Isso, pronto, tá bom? Senão não vai. Aí, tá bom. Só para não dar microfonia. Obrigado, irmão. Então, nós vamos estudar capítulo 15 e possivelmente metade do capítulo 16. Amém, meus amados? Convido os irmãos para orarem. Hoje, dando seguimento aos estudos, depois de uma semana aí, né, com algumas agendas diferentes, então a gente acabou não estudando esse texto na quinta-feira passada. Amém, meus amados? Então nós vamos orar esta noite, agradecer a Deus, pedir que Ele venha nos orientar, nos ensinar e nos abençoar esta noite. Para tanto, eu peço que o irmão Fábio, ele faça essa oração, pedindo a Deus para abrir o nosso entendimento. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, por mais essa oportunidade, Senhor, em seu nome, Senhor, e agradecer por mais essa quinta-feira. O Senhor possa nos abençoar, nos acariciar, Senhor, com a Tua palavra e com o Teu Espírito Santo. Sim. Senhor, fala fortemente aos nossos corações, nos nossos corações, nos ensina, Senhor, da Tua palavra. Viemos aqui para aprender, Senhor. Abençoa todos aqueles que aqui estão e todos aqueles que irão ouvir, Senhor. Sim, meu Senhor. Que o Senhor possa alcançar vidas, ó Pai. E que novos membros possam, Senhor, se achegar. Sim. Para aprender juntamente conosco, Senhor. Em nome do Teu Filho amado. Amém. Louvado seja o Senhor por causa disso. Agradeço ao irmão por orar. Vamos fazer a leitura antes de nós sentarmos. Capítulo 15 de Apocalipse. Vi no céu outro sinal grande e admirável: 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as suas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Vamos ler até o verso 16 do capítulo 16. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como que de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então viu um anjo das águas dizendo: tu és justo,
tu que és o que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Meus amados, na verdade eu vou retornar, nós vamos falar até o capítulo 12, tá bom? Podeis assentar. Irmãos, tudo bem aí, né? Os irmãos já conseguiram compreender perfeitamente o que o pastor está falando. Eu acho que não deve ter nenhum tipo de mistério para os textos que nós lemos hoje, né? Os irmãos aí já estão dotados com todas as capacidades para interpretar esse texto, né, meus amados? Fala, é verdade, pastor? É verdade. Vamos lá, como é que está a mente de vocês? Se vocês leram o texto aí, como é que está o negócio? Como é que está a mente aí? Meus amados, vamos lá. Capítulo 15. Vamos começar pelo capítulo 15, que são poucos versos. Irmãos, vocês perceberam que o capítulo 15, quando vocês fizeram a leitura, ele é um preâmbulo, ou seja, ele prepara o ambiente para algo que vai acontecer. Vocês percebem que desde o capítulo 12 foi tocada a última trombeta. Na verdade, foi tocada a 6ª trombeta, porque a 7ª nem tocada é, porque a 7ª já é o capítulo 16, onde que é a primeira taça que é derramada. Então eu queria salientar para os irmãos que, eu não sei se vocês repararam nos capítulos anteriores, mas quando se abriu os 7, as 7 trombetas, você viu que era uma terça parte de não sei o que, uma terça parte da terra, uma terça parte de não sei o que, o sol e tal. Vocês perceberam isso? Por quê? Porque lá falava de uma terça parte. Agora não. Aqui no capítulo 16 vocês viram que é o sol todo, a terra toda, o rio todo. Você vai ver que não tem mais uma parte, é sempre um todo. E se você ver a sequência do que é dito no capítulo 16, você vai perceber que é a mesma sequência das 7 trombetas. Então a primeira taça corresponde à primeira trombeta, a segunda taça, a segunda trombeta. Vocês vão perceber que essas coisas começam a acontecer. E o capítulo 15, ele liga os capítulos anteriores, apontando para o capítulo 16. Então ele é um meio do caminho, ele é uma ponte, tá? Lembrando, irmãos, que no capítulo 14, o que aconteceu no capítulo 14? O finalzinho do capítulo 14. O grande e terrível dia do Senhor. No capítulo 14 havia sido encerrado mais uma contagem, ou seja, mais um paralelismo. Por quê? Que no final do capítulo 14 nós percebemos que foi a descrição do grande e temível dia do Senhor, onde o Senhor veio e aniquilou todas as coisas. Agora o capítulo 15,
ele vem fazer o quê? Lançar luz sobre alguns assuntos que não foram ditos no capítulo 14. Alguns assuntos que, olha só, porque até então, vocês têm visto que o capítulo 14 ele falava mais da perspectiva daqueles que sofriam por causa das perseguições, dos flagelos, o pedido novamente de justiça de Deus. Então ele está falando sobre uma perspectiva da terra clamando para o céu. Só que agora, ao invés da terra estar focada no céu, agora as coisas começam de cima para baixo. É Deus olhando para baixo e preparando a sua ira. Então agora vai ser contada da perspectiva do trono a destruição dos ímpios, dos falsos profetas e dos que blasfemavam daqueles que blasfemam contra o Senhor. Então, em vez de olhar de baixo para cima, agora vai ser um olhar de cima para baixo. Então nós vamos ver várias citações de textos anteriores nesses textos. Vamos lá, capítulo 15, verso 1. Eu espero que você tenha entendido o que eu falei. A gente vai começar a recontagem de novo da destruição a partir de novo da primeira taça. Só que agora é o julgamento dos ímpios, é a ira de Deus, a justiça de Deus sobre os ímpios. Vamos lá, o primeiro texto do capítulo 15. Vamos falar do preâmbulo, tá? Esse texto que fica entre uma parte e a outra parte. Capítulo 15, verso 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. E ele vê o que? 7 anjos, que tinha as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então qual é a primeira visão? Qual é a primeira visão que ele tem? Primeira visão são 7 anjos com os 7 últimos flagelos. Ou seja, o que é um flagelo? É a mesma coisa, sinônimos. Ou seja, é algo de muito ruim que está para acontecer. Verso 2: E vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta. Vocês lembraram? Isso lembra alguma coisa para vocês? Um mar de vidro e aqueles que saíram vitoriosos da besta, ou seja, aqueles que conseguiram vencer, aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles que são vitoriosos. Vocês, isso lembra, não lembra? Lembra o que, gente? Capítulo 4. Essa é uma descrição exata do capítulo 4, irmãos, e também do capítulo 7 de Apocalipse. O capítulo 7, ele fala dos que saíram vitoriosos, e o capítulo 4 falava do que? Do mar de vidro. Então, os irmãos sabem exatamente o que eu estou falando, ou pelo menos eu esperaria que soubessem. E vi como um mar de vidro misturado com fogo. Isso está em Apocalipse 4, capítulo 6. Está sendo repetido agora no capítulo 15. Mas olha só, o que é um mar de vidro? Vamos lá, vamos voltar ao simbolismo do livro de Apocalipse. O mar, irmãos, é onde vinham os temores. O mar, onde que vinha o mal insondável. O mar é onde vinha a guarda fenícia persa. O mar é onde vinha os grandes poderios. O mar era por onde essa região era atacada. O mar era um local que produzia muito medo por suas histórias. Então o mar é o grande mundo, aonde produz medo. Então o mar sempre foi tratado na Bíblia como um local de medo. Por quê? As ondas, aquelas coisas todas. Por isso que você vai perceber que os discípulos,
quando Jesus virou para o mar e disse: acalma-te, e o mar calou, e eles falaram o que entre si? Gente, quem é esse que até o mar obedece? Então assim, eles ficaram, porque como que pode um homem mandar no mar? Por mais que eles conhecessem somente o mar da Galileia, mas o mar da Galileia, gente, era um mar extremamente perigoso, por causa do Monte Hermon, que ficava na parte superior. Os ventos batiam nas montanhas e faziam um duto de vento e assoprava no mar da Galileia. Então, do nada, aquele mar que era igual um espelho, igual um vidro, de um segundo para o outro, dava onda de 3, 4 metros. Então os pescadores, quando saíam, eles já saíam sabendo que qualquer hora o mar poderia virar. Só que aqui ele falou assim: e vi como um mar de vidro. Você pega um vidro e coloca nele, parece uma água, né? Parece um mar, mas calma. Essa era uma expressão que Maria usava. Como é que estava o mar hoje? Rapaz, estava um vidro. Significa que não tinha nenhuma onda, nenhum vento, o mar estava tranquilo. Mas esse mar está tranquilo partindo de que ponto de vista? Porque olha só, e viu o verso 1, e viu um grande sinal do céu, 7 anjos que tinha 7 última praga, porque nelas é consumada a ira de Deus. Mas peraí, como é que mata calmo, sendo que os anjos estão dispostos a derramar um monte de praga na terra? Por quê? Porque a paz era vista sobre a perspectiva do trono. Ou seja, o mundo está caindo, pegando fogo de cabeça para baixo. Como que Deus vê essas coisas? Mar como que de vidro. Tranquilo, de boa. Afinal de contas, quem é que domina tudo? Quem é que domina tudo? Deus. Tranquilo. E só que esse mar tranquilo, ele é misturado com fogo. Ao contrário do que algumas pessoas dizem por aí, o fogo é o que, irmãos? O que o fogo representa normalmente na Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Punição, justiça. Mas o que os irmãos acham que representa? Ira. O derramar da ira de Deus. O fogo representa queimar, o queimar da palha, o queimar daquilo que é condenação. Fogo é condenação, irmãos. Geralmente a Bíblia ela fala de fogo ou como refinador ou como condenação. Toda vez que você vê a palavra fogo, imediatamente você vai ver a palavra condenação associada. Então, quando você vê um mar calmo, como que de vidro, misturado com fogo, ou seja, para Deus ali, Ele está sob o controle de todas as coisas, mas Ele vai fazer que o controle dessas todas as coisas exerça juízo. Então, o Senhor ele vai começar com juízo, porque essa primeira parte aqui é equivalente àquelas 7 últimas pragas que Ele vai lançar. Então, no verso 1 está dizendo que essas 7 são pragas. E a gente só vai saber que essas pragas é a ira de Deus no capítulo 16, daqui a pouquinho. E olha só, e vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta. Irmãos, quem é a besta? É o mentiroso. Oi? Os que saíram vitoriosos da besta. Você vê que tem uma ambiguidade nesse texto, mas nós temos 2 bestas e um grande dragão, que no final é uma besta também. A gente chama a trindade bestial, né? A trindade do mal, que é o falso profeta,
Os poderes é o sistema corrupto e o próprio Satanás. Não é isso? O falso profeta, Satanás e o que? Os poderes, é o sistema maligno. Então nós temos aí a trindade do mal. Então aqui a besta aqui representa o quê? Quem que saiu vitorioso da besta? Quem era a grande besta nessa época? A gente poderia chamar de Diocleciano, ou né, se realmente o livro de Apocalipse foi escrito no ano 90, a besta aqui é o próprio Império Romano, representado por Diocleciano, que por sua vez ele era o quê? Uma imagem de Nero Redivivus, que era a grande e poderosa besta que carregava o seu número 6666, que nós aprendemos quem era no capítulo 14, né? Então onde que nós... Foi 14? Foi, né? Foi, ou 13, que é o número da besta. Foi no 13, né? Mas seja como for, é o último versículo. Seja como for, a besta, ela é uma representação do próprio Satanás na terra, ou seja, a trindade de uma forma geral. Nós estamos apontando para Nero, mas lembra que eu chamei de coagulação histórica? Não Nero como pessoa, porque Nero morreu em 68, nós estamos no ano 90 aqui. Mas aquilo que representava o poderio romano de Nero, que era a grande besta, ou seja, Nero ele era um falso profeta, que tinha nome de blasfêmias, quando ele era vivo, e quando ele era morto, pior ainda. Por quê? Porque ele representava o próprio poder, porque para Roma, o imperador é Roma, e Roma é o imperador. Assim como para nós, Cristo é o reino, e o reino é Cristo. Porque se por um só entrou o pecado na terra, por um só também nós somos vivificados, somos refeitos um novo Adão através de Cristo. Então o nosso rei nos representa. Vocês entenderam, né, irmãos? É isso. Por isso que por ele todos nós somos justificados, porque o nosso rei nos representa. Isso também, irmãos, são uma situação, lembra da citação do Apocalipse, capítulo 7, verso 14, e disse o Senhor, tu sabes, ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. São esses, os que saíram vitoriosos da besta. É aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ele apontou para o capítulo 4, agora apontou para o capítulo 7, ele está fazendo o que, irmãos? Está recapitulando tudo o que nós dissemos até agora, e vai recapitular mais. Então, e se você ver no capítulo 12, vai citar novamente, 12 e 11, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra dos seus testemunhos, e não amaram as suas vidas até a morte. Esses são os vitoriosos. Esses são os vitoriosos da besta. Eles saíram vitoriosos dela. A besta, ou seja, todo o sistema que perseguia os cristãos, não conseguiram conter a palavra de Cristo. Prenderam os corpos, mas o evangelho continuou livre. Então a besta representa quem aqui, irmãos? O poder romano na época, o poder opressor da época, em que queria calar e matar os cristãos, aquele que não cedia ao sistema. E eles tinham nomes de blasfêmias, ou seja, eles se consideravam Deus no lugar de Cristo. Mas nós, esses irmãos, saíram vitoriosos da besta. A besta não pôde contê-los. Seguindo para a parte B do mesmo texto, saiu vitorioso da besta e da sua imagem e do sinal e do número de seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Então, para complementar essa parte que eu já acabei de falar, então olha só, aqui está a trindade bestial: a sua imagem,
o seu sinal, a palavra simeia aqui, digamos que é a ideia de dom, sinal, aquela coisa prodigiosa, que faz sinais. Porque não foi dado poder a Satanás de fazer sinais, nós já lemos isso. Então, mas esses saíram vitoriosos da besta, e não só da besta, que é do poderio da força de Roma, mas também da sua imagem, ou seja, do Nero rei de vivos, e do seu sinal. Qual que era o sinal? Que ele tinha morto e ressuscitou, e do número do seu nome, que era 666, que apontava o quê? Para o próprio Nero. Aquele que não viu, volta lá, está escrito 666 lá, Apocalipse, quem é o 666. Aí vocês dão uma olhadinha lá, que vai explicar tudo isso que eu falei sobre coagulação histórica, sobre o mito do Nero rei de vivo, uma série de coisas que já está lá. Então, meus irmãos, olha só, aqui está o mar de vidro. Essa expressão fala de tranquilidade, mas ao mesmo tempo, irmãos, depois que eles falaram sobre isso, e eles falam também que estava junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. Peraí, prova do lado, mar de vidro, agora harpas de Deus, ou seja, que canta louvores ao Deus. Como é que é isso? Então, irmãos, olha só, aqui está falando algumas expressões que vai apontar para um outro texto, tá bom? Olha só, aqui, como eu disse, é o mar, fala da tranquilidade. Moisés e o povo passaram com tranquilidade, mas Faraó experimentou o fogo, o juízo da ira de Deus e o seu derramar da taça. O que eu estou querendo dizer isso, meus irmãos? Se vocês observarem, o mar, sobre a perspectiva de Moisés, quando ele passou, era um mar que dava para ele andar com os pés secos, tranquilo. Para ele era um mar de tranquilidade. Mas como foi para Faraó? É só turbulência, é só condenação, é só jugo, é só calamidade. Então, engraçado, irmãos, que eles estavam junto ao mar e tinha harpas de Deus. Irmãos, eles cantavam um cântico. Isso é muito legal. Você sabe por quê? Porque quando ele fala da harpa de Deus, eles vão citar aqui embaixo o Salmo 86, tá? Olha só, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhosas são as tuas obras. Esse é o verso 3 que eu estou lendo. Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Então eles tinham na harpa na mão, e o que eles cantavam? O cântico de Moisés, que era o servo de Deus. Ele não era servo da besta, ele era servo de Deus. Quem era a besta nessa época? Faraó. Faraó era a grande besta. Ou seja, ele está apontando como um poderio, a influência de uma nação, o poder. E eles, ele era servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Por que o cântico do Cordeiro, irmãos? Oi? Não. Irmãos, o cântico do Cordeiro é relembrar da Páscoa. Lembra da morte dos primogênitos? Então eles louvavam. Lembra que a Páscoa dele foi comida e corrida, e eles já foram logo para enfrentar, e logo de cara o que eles enfrentaram? O Mar Vermelho. Então eles não louvaram só a vida dos primogênitos, eles também louvaram da salvação do mar e também da morte. E eles dizendo: grandes e maravilhosas são as suas obras. Ele está lembrando que esses dois momentos são marcantes na história de Israel, que é o que? O pechar, né? O passar por cima, a Páscoa e a travessia do Mar Vermelho, que marca o poder de Deus Todo-Poderoso. Ele fala: justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Então você vê aqui, é um epiteto
da vitória de Deus sobre os outros deuses. E nós vamos ler agora os versos a seguir. É uma doxologia que ela é tirada do Salmo 86. Olha só o verso 4: quem não te temerá, Senhor, e não magnificará o seu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então olha só, eu queria que vocês abrissem comigo o Salmo de número 86. Vocês veem que a citação é do Salmo 86. Irmãos, o livro de Apocalipse não é um livro desconecto com a realidade, apontando para o futuro, fazendo um tipo de numerologia, tentando ver no futuro coisas que podem acontecer. É ao contrário, é um olhar para trás para poder ver à frente. Pode ser do verso 6. Escuta-me, Senhor, a minha oração, e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações fizestes, virão e prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o seu nome. Por causa de quê? Pois tu és grande e opera maravilhas. Só tu és Deus. Ou seja, vocês veem que esse verso 4 é uma citação do Salmo 86. Inclusive, isso aqui que a gente chama de sinédoque. Olhem para mim, pelo incrível que pareça, o nome é sinédoque. Significa a parte por um todo. Então ele está citando aqui o verso 8 e 9, mas ele indiretamente ele quer que você entenda o que? Todo o Salmo 86. E qual é o Salmo 86? É um Senhor que ouve o aflito e o necessitado. É o olhar de alguém que sabe que só Deus é o seu refúgio e só Ele pode livrá-lo. E que Deus é um Deus tremendo e que Ele está acima de todos os outros deuses. Esse é o resumo. Então você vai ver algumas citações, ele quer que você entenda o contexto inteiro da citação do Salmo. E para um hebreu, ou para alguém que era iniciado na cultura judaica, ou um cristão, judaico-cristão, vamos colocar assim, eles tinham salmos decorados. Por quê? Porque assim como nós cantamos salmos na nossa igreja para decorá-los, assim os judeus faziam, cantavam os salmos para poder memorizá-los. Então, meus amados, verso 5: depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Irmão, por que é tão importante citar esse verso 5? E depois disso olhei, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Por que isso é tão importante, essa citação agora? Irmãos, ao contrário do que a maioria imagina, mas toda a literatura apocalíptica que era envolvida nessa época, desde de um século antes de Cristo, o templo, irmão, era o centro de juízo de Deus, porque Deus governa as nações do templo. Irmãos, a arca é o trono de Deus. A arca da aliança, ela é o trono de Deus. É ali que Deus se assenta. E Ele se assenta ali para fazer o quê? Julgar as nações. Para que um rei se assenta no trono? Para julgar as nações. Só que aqui, aonde está o reino?
Aonde que Deus está sentado? Não existe mais templo. Então ele reina da onde? Do céu. Então é por isso que é importante salientar que o Senhor, ele julga do templo. Ele julga digamos assim, da Jerusalém celestial. Então, pelo amor de Deus, vocês que estão me ouvindo, não fiquem esperando construir um terceiro templo para que se cumpra as promessas de Deus. Isso não faz sentido. Ninguém vai construir um novo templo, porque a nova Jerusalém ela desce do céu. É Deus que vai construir ela. Deus já cansou de afirmar que Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Então parem de achar, estão construindo um terceiro templo. Eles podem construir mais 20 templos, não vai mudar nada escatologicamente falando. A vida do Senhor vai ser quando Ele quiser. E um templo ou não templo não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Beleza, sabendo disso, significa que Cristo reina. Isso significa que a nossa visão bíblica, a nossa vida espiritual, ela é uma vida escatológica. Nós temos uma leitura escatológica da Bíblia. Por quê que a gente tem uma leitura escatológica da Bíblia? Porque nós temos um Cristo que já reina. Ele não reinará, Ele reina. E o reino do Senhor não virá. O reino do Senhor está em nós. Nós já vivemos a Basileia de Cristo, nós já vivemos o reino de Cristo, e Ele está julgando do céu, e Ele reina no céu. É o famoso já e ainda não. Ele já reina, não totalmente, mas quando Ele exercer o seu último juízo sobre os ímpios, aí Ele reinará completamente. Mas nós vivemos de uma forma escatológica, dizendo que Cristo já reina, que a gente já vive o mundo olhando para o futuro, sabendo que Cristo já reina. Então a nossa concepção é como se Cristo já estivesse aqui. Por quê? Porque nós somos servos dele e vivemos a vontade dele. Então por que é tão importante ter uma visão escatológica sadia e adequada? É para você viver o evangelho que você prega. Quando você não entende que Cristo reina, você supõe que Cristo virá ainda e reinará ainda. Não, Ele virá fisicamente, mas do trono Ele já reina. É isso que está acontecendo aqui. No verso 5: depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, não na terra. É de lá que Cristo reina. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. Que anjos são esses, irmãos? É aquele comentado lá no primeiro versículo, tá? E como é que, olha só que interessante. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. De onde que está esse templo? Que é o mesmo lugar que é tabernáculo, lá do céu. E eles estavam vestidos de quê? De linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Irmãos, que imagem é essa que vocês estão vendo aqui? Quem que tem vestes? Quem é que usava aqui na terra vestes brancas de linho puro e que era brilhante e que tinha um cinturão no peito? Quem é que era assim aqui na terra? Quase. Sacerdotes, meus amados. A estola sacerdotal é feita de linho branco, resplandecente. E o que os sacerdotes faziam? Eles tinham um cinturão no peito de ouro que tinha uma placa com 12 pedras, que representavam o quê? As 12 nações. Então esse anjo, ele tem um papel sacerdotal. E qual era o papel do sacerdote? Intervir pelos santos e julgar os ímpios. Você sabia que esse é o papel da igreja? Esse é o papel da igreja. O
papel da igreja é o sacrifício pelos, ou seja, intercessão pelos santos e oração para a condenação dos ímpios. Esse é o nosso papel. Ou seja, Deus age com justiça. Então você vê que são os sacerdotes que saem para julgar, do trono que vem a justiça. Mas eles não julgam por si só, eles julgam de acordo com o justo juízo de Deus. Então você viu que o pau vai quebrar a partir daí, né, meus amados? Então agora nós vamos começar o capítulo 16. Agora sim, meus amados. Verso 1: E ouvi vinda do templo, de novo o templo aqui, irmãos, lembra que eu falei que a gente lá que ganha julgamento? E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Engraçado, você viu que não tocou uma trombeta, 2, 3, não fez nada. Essa daí já chegou lá e fez o quê? Derrama esse negócio todo aí. No capítulo 14 nós vimos isso, que a taça de Deus estava cheia de pura ira, estava pronta para derramar. Finalmente ela está sendo derramada aqui no capítulo 16. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos então Deus começar a derramar, e Ele não vai derramar uma beiradinha aqui, uma beiradinha ali, não, mandou o quê? Derrama 7. Ou seja, agora, irmãos, Ele está narrando os últimos versículos do capítulo 14. Eles está dando detalhes, Ele está recapitulando, só que agora a perspectiva de juízo dos ímpios. Vocês vão perceber, irmãos, que a natureza não vai sofrer nenhum tipo de ação, é só os ímpios que vai sofrer. Olha só, presta bem atenção. E foi o primeiro, e derramou a taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna em quem? Nos homens, que tinha o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, a taça veio para fazer o quê? Julgar quem? Os adoradores da besta. Quem são os adoradores da besta, meus amados? Agora vocês vão acertar. Quem são os adoradores da besta? Seguidores dela. É aqueles que cedem ao sistema político, filosófico e religioso do mundo. Ou seja, todas as ideologias que contrariam as escrituras, todo tipo de governo ímpio que rouba do pobre, provoca miséria, aqueles que mudam a natureza, aquelas ideologias que mudam a natureza das coisas, dizendo que o certo é errado, que o errado é certo. O sistema de governo que oprime o pobre, exalta o bandido, é isso. Esses são os adoradores da besta. É o adorador do sistema maligno. E engraçado que a palavra chaga, ela é sempre relacionada a pessoas que descumprem a palavra de Deus. E a palavra chaga, irmãos, está associada à lepra. Tá? Ela está associada. São aquelas aberturas, rachadura, perda de dedo, nariz, extremidades do corpo. Então, essa é uma linguagem figurada, tá? Geralmente ela é atribuída a um efeito, é um mal moral também. Quer ver, em Lucas 16, 19 a 20, fala assim: ai da nação pecadora, do povo que carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram Jeová, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque serieis ainda castigados, se mais vos rebelareis.
toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta dos pés até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Isaías 1, 4-6. É disso que ele está citando. Ou seja, não é só um mal físico, mas é um mal físico que reflete moralmente. Então as chagas, ela tem essa linguagem figurada, entendeu? Então geralmente ela é aplicada para uma dor moral, uma dor física. Então está relacionado ao físico, à moralidade e ao pecado. Então as chagas, ela tem essas grandes expressões. Por exemplo, em Jeremias 10:19 está escrito assim: ai de mim por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor. Eu havia dito: certamente isto é enfermidade, o que eu poderei suportar? O profeta Jeremias, entretanto, usa a palavra chaga de forma mais incisiva sobre o pecado de Israel. Portanto, lhe dirá essa palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida de grande ferida, e de chaga muito dolorosa. Jeremias 14, verso 7. Em outras palavras, as chagas aqui é uma ferida moral, uma ferida ética, e uma ferida física, e uma ferida espiritual. Então, essas pessoas, quando a ira de Deus, elas serão acometidas com todas essas chagas. Você sabe qual é a resposta dessas pessoas? Está no verso 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Vocês vão ver um pouquinho mais para baixo que eu estava querendo dizer para vocês. Então olha só, qual é a imagem que está sendo feita aqui no capítulo 3? E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Qual a imagem que está fazendo aqui, meus irmãos? O que vocês lembram a respeito disso? Qual o texto que vocês lembram? Por favor, irmãos, falem. De Moisés, quando as águas da praga do Egito, que a água foi transformada. Exatamente, é a praga do Egito. Qual que é a imagem que está sendo passada aqui para o povo que está vendo? É que o mundo será cometido com esse mesmo mar, com esse mesmo problema. Só que antes era só o mar, era só o Nilo. Em Êxodo capítulo 7, 14-25, quando Deus faz esse grande sinal, e Ele derrama a ira sobre o povo do Egito, Ele derrama só no Rio Nilo. Aqui não. Aqui é derramado no mar. O mar representa o que, irmãos? O mundo. Então Deus agora, Ele não vai tratar com um povo específico, uma era específica, Ele vai tratar com o mundo. Agora as dimensões de localizada que só estavam no Egito, agora tem um abrangimento de todas as nações. Então é o mar que vai ser atacado. Irmãos, e não é só o mar não. Por quê? Porque o terceiro anjo faz o quê? Leia ali comigo, no verso 4. E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram tudo em sangue. Vocês entenderam? Que não tem para onde correr da justiça de Deus, porque aonde houver água, haverá sangue. Então, irmãos, e o sangue aqui representa o que? Justiça. Você sabe por quê? Porque os ímpios da terra derramaram sangue inocente.
E no capítulo 4, os anciãos, os povos, os tronos e aqueles que morreram e se sacrificaram em nome de Cristo, o que eles ficavam gritando diante do trono? Até quando? Até quando o Senhor justo e fiel não julga a nossa causa? Até quando? Chegou. Ele vai julgar. Ele está julgando. E olha, de novo, olha só no verso 5. Repetindo aqui o mesmo que a gente já ouviu anteriormente. Verso 5: e ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, Senhor, ó Senhor, que és, que eras e há de vir. Por quê? Porque julgastes estas coisas. Entendeu? Ele está apontando lá para trás. E mesmo com essa mortandade toda, e mesmo com esse mal todo, o que é enfatizado no verso 5? O que é enfatizado? Que o Senhor é justo. Não, você está matando todo mundo, mas Ele é justo. Mas Deus ama todo mundo, mas Ele é justo. Por isso que Ele julga. O amor subentende-se de justiça. É possível você amar alguém e não ser justo? Não é. Porque se você não pune, se você não exerce justiça, você não ama. Por quê? Porque você deixa que o ímpio faça o que quer. Que justiça nisso? Que amor é nisso? Nenhum. Você vê seu filho sendo morto ou estuprado, sei lá, se é a coisa mais terrível do mundo, e você fala, deixa pra lá. Isso expressa o quê? Falta de amor. Então a justiça, o amor exige justiça. Não tem jeito. Você sabe quando nós sabemos que os pais não amam seus filhos? Quando ele não exerce juízo sobre os filhos. Todo filho que comete um erro e você passa a mão na cabeça dele, o que você faz com ele? É sinal que você não ama ele. Porque você está condenando ele no inferno. E vamos que vamos. Verso 6. Ainda emendado com 5. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe destes o sangue a beber, porque disso são merecedores. Irmãos, vocês lembram que foi feito isso com Caim? A terra clamava por justiça. A terra bebeu do sangue inocente e a terra clamava por justiça, porque Caim matou o justo, o Abel. Então, sabe esse sangue que foi derramado? É dado aos assassinos a beberem. Vocês não mataram? Agora vocês vão beber do sangue. Ou seja, a terra quer justiça e ela vai exercer justiça. Interessante isso, né? Até a terra está patrocinando esse negócio aí. Então, olha só, verso 7. E ouvi outro do altar, outro que, irmãos? Outro anjo, que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. De novo, dá a cada um beber do sangue que derramou. Isso é justiça de Deus. Deus é justo quando faz essas coisas. Vocês entendem? É isso que o anjo está falando. Ó, para vocês que estão sofrendo aí, vocês aí que aprontaram, fizeram tudo, está achando que Deus é injusto? Não é. E vocês que estão olhando de fora, está vendo Deus fazer isso? É justiça, não é ira, é justiça de Deus, porque Ele é justo. Por isso que é sempre lembrado que Deus é justo, porque nenhuma das suas atitudes são injustas. Cada um vai receber digamos assim, a recompensa do seu trabalho. Verso 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado permitir
que abrasassem os homens com fogo. Então vocês podem ver que todas essas sequências são as sequências das 7 trombetas, dos 7 selos. Vocês vão ver que estão tudo interligado. Agora esse aqui é o sol que queima sobre, o sol abrasador que queima. Irmãos, isso aqui também está apontando a justiça de Deus em relação à imoralidade do povo. Por que eu sei disso? Porque o fogo e enxofre é representado em que parte da Bíblia? Em Gênesis, sobre quando Deus julgou a imoralidade de Sodoma e de Gomorra. Então, quando Deus ele vier abrasar os ímpios, ele vem abrasá-lo pelas imoralidades cometidas, apontando para Sodoma e Gomorra. Diz que Sodoma, da onde vem a palavra sodomita, que é aqueles que praticam o ato da homossexualidade, e os gomorritas é zoofilia, eles tinham essas práticas com animais. Então é mais ou menos igual o Brasil, o Nordeste, que tem essa cultura, tá lá a cabritinha lá, coitadinha, coisa e tal. Você sabe que em determinados estados isso é muito comum, principalmente no interiorzão por aí. Inclusive até uma figura pública, um presidente de uma nação falava que tinha essas práticas quando era criança. Então Deus vai julgar esses indivíduos. Deus vai julgar esses indivíduos que têm essas práticas. O sol vai queimá-los, assim como queimou em Sodoma e Gomorra. Então, meus amados, seguindo, verso 10. Opa, calma aí, Nós temos aqui ainda o verso 9. E olha só o que aconteceu, aquilo que eu já tinha falado para vocês anteriormente. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Ou seja, o texto está apontando para uma prática imoral, que é tipicamente dos gomorritas e dos sodomitas, e o reflexo que esses sodomitas, esses gomorritas é de quê? Se irarem contra Deus. Não importa o quanto eles sofram na pele, no próprio corpo, mas eles fazem o quê? Blasfemam contra Deus. É igualzinho, está em Romanos 1, no capítulo 1, lá depois do verso 26. Porque os homens adoraram mais a criatura do que o Criador, e eles se inflamaram em paixões sensuais, cometendo torpeza, homem como homem, mulher como mulher, e eles fizeram o quê? Receberam sobre si a paga das suas obras. É isso aqui, é uma citação direta do que aconteceu em Gomorra. E ao invés dessas pessoas, e Deus deixa bem claro ali, o apóstolo Paulo falando, Deus só não condena, Ele tão somente não só condena quem pratica essas coisas, mas aqueles que consentem que essas coisas sejam praticadas. Você, alecrim dourado, que nasceu no campo sem semear, que se diz ser crente e apoia essas práticas sodomitas e gomorritas, você é tão pecador quanto aqueles que as praticam. E a condenação, o sol vai arder nas suas portas do mesmo jeito. Ou você pode fazer igual eles fazem, range o dente contra Deus. Está aqui o texto. Então o verso 9 está aqui. E eles blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para dar-lhe glórias. Ou seja, são pecadores impenitentes. 10. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. Vocês acharam que só ia ser julgado só os que praticam isso? A besta também vai ser julgada. Irmãos, agora só, presta bem atenção no verso 10.
E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. Qual é o trono da besta? Qual é o trono da besta? Ele está apontando aqui para quem? Para o império, o poderio político, militar e social e ideológico. Então agora está derramando sobre a besta, a grande besta que é Roma, a própria Roma, ou seja, a representação da própria Babilônia, da própria cidade impenitente, dos pecadores, daqueles que cometem torpeza. E ele ainda completa, olha só, sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Ou seja, a taça cai sobre a besta e o reino da besta fica o quê? Tenebroso. E eles mordiam suas línguas de dor. Ou seja, o julgamento de Deus vai ser tão forte que esse indivíduo ele não vai ter paz, ele vai se remorder, ele mesmo vai morder as próprias línguas. Irmãos, morder a própria língua significa o quê? Vocês estão ruinzinhos de expressões antigas, hein? Meu Deus do céu, eu quando fazia bagunça, a minha avó ia me bater, sabe o que ela fazia? Tipo assim, mordia a própria língua. De quê? De ódio, de raiva. Então, gente, o remorder aqui a própria língua, eles mordiam suas próprias línguas de dor. Entendeu? Ou seja, eles procuravam uma dor maior, mordendo a própria boca, para que a dor que eles estavam sentindo fosse menor. Ou seja, é algo que vai vir de dentro, vai corroer, essa praga vai matar essas pessoas por dentro. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, olha, está juntando tudo agora, tá? Blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. De novo, a afirmação é qual? Não é para vocês ficar com dó. Não é para vocês acharem que, coitadinho, não. A besta vai se remoer, e eles vão se voltar contra Deus. Não tenha dó. Deixa Deus exigir juízo. Porque dele é o reto juízo. Verso 12. Explica recusar a se arrepender. Aí, por causa das suas chagas, blasfemaram dos céus e não se arrependeram das suas obras. Eles não mudaram de vida, continuam na mesma prática. Então quer dizer que eles teriam uma chance nesse dia? Não. Olha só, eu entendi o que você perguntou, é uma boa pergunta. Então quer dizer que não vai ter chance para essas pessoas de se arrepender nos últimos dias? Não. Por quê? Porque isso é a taça do juízo. O arrependimento já lhe foi oferecido. E eles blasfemam, ou seja, ao invés deles se arrependerem, aqui o arrependimento, o fato deles não se arrependerem, aqui que é citado novamente, que mesmo sofrendo isso eles não se arrependeram, não é que Deus está dando uma segunda chance, é que na verdade Deus está falando que eles eram tão corruptos que não há sofrimento na terra que faça com que eles voltem os seus olhos para Deus. Irmão, quantas pessoas nós conhecemos assim? Eles passam por dificuldade, ao invés de eles serem humildes, mudar de atitude, o que eles fazem? Blasfemam contra Deus. E nesse dia vai ser bem pior. Verso 12, e nós vamos encerrar nesse verso 12. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se reparasse o caminho dos reis do Oriente. Essa daqui é difícil vocês saberem. Essa aqui tem um contexto gigantesco, meus amados, muito grande. Vamos lá. Então o sexto anjo ele derramou sua taça do grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Irmão, você pode ver que
que as taças que estão sendo derramadas, estão sendo derramadas sobre quem? Sobre a besta. E a besta representa quem? O grande poderio, a grande potência. E quem é a besta aqui? É representada historicamente como quem? Roma, o Império de Roma, todo o seu sistema. É a própria Roma. Ou seja, Roma é o rei, rei é a Roma. Entendeu, irmãos? Os dois são ali. Lembra da Sinédria? Que um representa o outro, tal. O que acontece aqui? Eu vou puxar pela memória de vocês um determinado rei que queria invadir uma grande cidade, e essa cidade era intransponível. E o que ele fez? Ele foi lá, desviou um rio, e esse rio é chamado de Rio Eufrates. E quando ele desviou a água desse rio, o rio secou. E ele conseguiu fazer uma incursão por baixo das fortalezas, usando as galerias dos rios, e entrou num reino potente, e destruiu por dentro e abriu os grandes portões, para que eles pudessem entrar nessa cidade intransponível e vencê-las. Vocês sabem de que história que eu estou falando? Esse rei é chamado pela Bíblia, pelo próprio Deus, de o meu pastor. Ele chama esse homem de meu pastor. Esse homem também foi que permitiu que Esdras, Neemias e Zorobabel reconstruíssem o templo, as muralhas e a cidade. Qual o nome desse rei? Ciro, o persa. Por que eu sei que é o persa? Porque o persa é o rei do Oriente. Os persas são conhecidos como os povos do Oriente. Então, o que o livro de Apocalipse está fazendo aqui? Ele está rememorando esse acontecimento para usar como base de uma história, para contar o que vai acontecer. E o que vai acontecer aqui? É que Deus, Ele vai mudar o curso da história, para que nações maiores venham e julguem Roma, o grande poderio, e destrua Roma a tal ponto que Roma não seja mais reconhecida. E isso aconteceu. E quem é que veio? Quem era o reino macedônico, que veio também dessa região da Pérsia? Qual é o grande império macedônico que veio logo depois? Alexandre o Grande. Ele veio destruir tudo. Então ele está usando essas imagens para projetar no futuro que vai acontecer o quê? Que Deus vai usar outras nações contra essa besta que se levantará. Ele vai mudar o curso da história, vai deixar ela despreparada, como Babilônia ficou. Enquanto Babilônia estava lá adorando seus deuses, eles esqueceram de observar que Ciro estava planejando algo contra eles, e a queda veio de súbito. Então o que está falando aqui? E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Ou seja, Deus vai preparar nações, e essas nações se ajuntarão e destruirão a grande besta e o falso profeta, e ele então virá e reinará. Nós vamos descobrir isso nos capítulos que virão aí. Então, irmãos, vocês querem que eu conte essa história bonitinho para vocês? Eu vou ler o texto que eu separei aqui, só para vocês entenderem. Ciro, entenda-se aqui o próprio rei e o seu estado maior, né? O rei Ciro constatou que nas cercanias da cidade havia um velho
lago que era usado no passado, que estava praticamente seco. Assim colocou os seus melhores soldados, que dividiu em 2 grupos, perto de onde o Eufrates entrava em Babilônia e perto de onde saía. Depois determinou que os sapadores construíssem um canal ligando o Eufrates ao lago, permitindo o desvio das águas, de modo que o nível do rio baixasse o suficiente para ser atravessado por forças pedestres. Quando o soldado, aguardando em seus postos, viram que a água havia baixado, entraram no leito do rio e passaram para dentro da cidade. Ao que tudo indica, era uma noite quando essa manobra aconteceu. Porém, o curso do Eufrates, mesmo dentro da Babilônia, era muito bem protegido. Altos muros margeavam o rio, e o acesso a ele se fazia por enormes portões que eram habitualmente fechados durante as horas da noite. Deste modo, aponta Heródoto, que é um historiador, tá, irmãos? Ali do 4º século, teria sido facílimo os babilônios promover um verdadeiro massacre de persas, se tão somente tivessem postados do alto dos muros, encontrando um aprazível entretenimento em se assetear aos invasores. Mas isso não aconteceu por um motivo que fez toda a diferença nessa história. Naquela data estavam os babilônicos, tanto os poderosos como a gente comum, comemorando uma de suas festas religiosas. Ou seja, um ato descuidado, seja por excesso de confiança, ninguém se lembrou de fechar os portões que davam acesso ao rio. Em outras palavras, essa época era 359 a.C. Foi assim que o rei Ciro acabou com a hegemonia babilônica. Você viu que toda a história não está exatamente como está descrito no livro de Apocalipse? Ou seja, eles estão usando um dado histórico conhecido pelos judeus para falar que Deus ele vai mudar o curso e vai tirar o poder desse povo, usando o quê? A mão dele, o pastor dele, o poderoso dele, que nesse caso agora representa o próprio Cristo, que vai vir julgar e vai destruir a Babilônia espiritual. Então agora nós vamos encerrar, porque já deu 9 horas, e nós vamos terminar esse capítulo posteriormente no próximo culto de ensino. Amém? Vamos colocar de pé, agradecer a Deus por tudo. Ficou alguma dúvida, meus irmãos? Os que tiverem ouvindo e quiserem tirar dúvidas, coloquem lá no canal, divide aí para o pessoal, que vai ser uma bênção. Tudo certo então, meus amados? Então vamos orar para encerrar esse culto nessa noite. Logo em seguida eu peço que alguém desliga aí o vídeo, amém? Pai Santo, Pai bendito, na tua presença nos colocamos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, tem nos feito progredir e crescer como igreja. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse dia onde que nós podemos te louvar, falar das tuas santas escrituras. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar cada povo que ouvirá, Senhor, essa mensagem esta noite. Abençoar o povo aqui da igreja, Senhor Jesus, que com tanta fidelidade tem se posto, Senhor, neste local para aprender a cada dia da tua palavra. Pai, nós somos gratos por tudo, e tudo isso nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Está encerrado o culto de ensino nesta noite.